Eu gostaria, antes de entrarmos no texto de 2 aos Coríntios, capítulo 1, relembrar com vocês aquilo que nós vimos lá no início de 1 aos Coríntios, com relação à produção de Paulo com a igreja de Corinto. E eu me refiro a isso daqui. Isso é importante a gente relembrar nesse momento, antes de entrarmos no texto de 2 aos Coríntios. Nós vimos que Paulo fez 3 visitas, duas são certas. Uma terceira é muito provável, muito embora nós não tenhamos o registro histórico dessa visita, dessa terceira visita, mas nós temos pelo menos a menção a ela em termos de projeto de Paulo. Paulo programava fazer essa terceira visita. Então, aí nós teremos 3 visitas de Paulo a Corinto e 4 cartas escritas. Isso é importante para que a gente situe algumas informações que nós vamos ver nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, só relembrando, a primeira visita é mencionada em Atos capítulo 18, por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo, e acontece por ocasião da fundação da igreja de Corinto. Paulo chegou a Corinto e fundou uma igreja lá. Isso está narrado em Atos capítulo 18. E é mencionado em 1 aos Coríntios capítulo 2, versos 1 a 5. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ela se perdeu, nós não a temos, ela não consta no cânon. Essa primeira carta é mencionada em 1 aos Coríntios capítulo 5, versos 9 e 10. É uma daquelas cartas chamadas perdidas. Cartas de Paulo que foram perdidas, escritas à igreja de Corinto, mas não chegou até nós. A primeira carta aos Coríntios, a carta canônica, a nossa primeira aos Coríntios, é a segunda carta que Paulo escreveu àquela igreja. Então, a nossa primeira aos Coríntios é a segunda carta de Paulo, escrita àquela igreja. A segunda visita que Paulo realizou à igreja de Corinto é mencionada em 2 aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 e capítulo 13, verso 2. É conhecida como a visita dolorosa. Essa visita aconteceu quando Paulo estava em campanha evangelística duradoura e muito promissora, com muitos frutos na cidade de Éfeso, e tendo conhecimento de problemas na igreja de Corinto que envolviam, inclusive, o seu próprio nome, Paulo estava sendo questionado por pessoas da igreja e combatido, e ele precisa ir a Corinto e tratar essa questão de forma pessoal, de forma direta. Ele faz uma rápida visita, saindo de Éfeso a Corinto, e lá ele confronta essa situação. Porém, isso foi um momento muito tenso, um momento angustiante que Paulo teve com aquela igreja. Isso deixou profundas marcas emocionais no próprio Paulo e, ao que parece, também em alguns daqueles irmãos de Corinto. Foi algo muito desgastante, por isso chamada de visita dolorosa. E aí está o registro em 2 Coríntios 2, 1 e 13, 2. A terceira carta que Paulo escreve depois, pouco tempo depois dessa segunda visita, e também ainda com o objetivo de tratar de questões problemáticas na igreja de Corinto, talvez ainda subproduto dos conflitos que Paulo teve por ocasião dessa visita. Essa terceira carta é mencionada em 2 aos Coríntios, capítulo 2, verso 4 e capítulo 7, verso 8, e é conhecida como a carta severa. Severa porque Paulo usa um tom muito incisivo nessa carta. Ele está tratando de questões realmente difíceis e ele não usa um tom muito como ele costumava usar com a igreja de Corinto, porque o momento exigia uma abordagem mais incisiva, e ele assim o faz. Porém, ele também, posteriormente, vai ficar preocupado com os desdobramentos dessa carta, e nós vamos ver alguma coisa isso já no início de 2 aos Coríntios.
Depois ele escreve uma quarta carta àquela igreja, que é a carta que nós vamos estudar a partir de agora, a segunda carta aos Coríntios. Portanto, ela é a quarta carta que Paulo escreveu aos Coríntios. A terceira carta, a carta severa, ela também se perdeu a exemplo da primeira carta. Então, nós também não temos conhecimento do conteúdo dessa carta, a não ser por algumas menções gerais que Paulo faz. Sabemos que essa terceira carta tinha um tom severo, um tom dramático, porque estava tratando de questões muito problemáticas na igreja de Corinto. E sabemos apenas, portanto, por menção de Paulo, que se tratava de uma carta difícil, mas ela também se perdeu, não consta no cânon. E, por fim, há uma previsão de Paulo para uma terceira visita, e essa previsão é mencionada em 2 Coríntios, capítulo 13, versos 1 e verso 10. Então, relembrando esses dados, nós estaremos em condições de considerar algumas questões aqui mencionadas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, em alguns momentos dessa carta. Passemos então agora ao texto de 2 aos Coríntios. Nós agora entramos no texto de 2 Coríntios, capítulo 1. A exemplo da semana passada, como vocês podem ver aí, nós dividimos esse texto por cores. Os versos estão agregados aqui por cores. E esses versos aliados, associados a determinadas cores, correspondem a mais ou menos a divisão natural que nós percebemos nessa primeira parte da carta, no primeiro capítulo. Temos aí, então, dos versos 1 ao verso 7, a introdução da carta, onde aparece a saudação costumeira, tradicional de Paulo, e também algumas palavras de abertura da carta. Paulo aqui diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Alguém está com o microfone aberto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação. Ou melhor, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Nós não vamos nos deter muito na parte da saudação, porque já fizemos isso na primeira carta aos Coríntios. Apenas menções rápidas sobre essa estrutura que Paulo costuma usar na abertura de suas cartas, onde ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Ele associa essa posição ocupada sempre à vontade de Deus. Ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. Ele não o faz aqui, especificamente nessa parte da introdução, associando o seu apostolado à vontade de Deus, mas isso está implícito na própria carta, que ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. No entanto, às vezes ele faz isso, ele associa o seu apostolado, o seu chamado, à vontade de Deus, deixando claro que ele tem autoridade de Deus para exercer o apostolado e para agir como ele age com relação às igrejas. Em seguida, ele usa as expressões graça e a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, as formações tradicionais gregas e judaica. A charis, ou graça, era costumeiramente usada como saudação entre os gregos, e a shalom, a paz, era uma saudação tradicional dos judeus. Considerando que na igreja de Corinto havia
tanto gregos, gentios, como judeus. Paulo, portanto, usa essa dupla saudação como uma espécie de reconhecimento dessa unidade étnica na igreja de Corinto pela graça de Deus. É importante que Paulo faça coisas assim, porque às vezes nas igrejas onde havia gentios e judeus, havia conflitos também entre esses dois grupos étnicos, colocando em risco a unidade da igreja. Então, Paulo sempre busca essa unidade e ele já demonstra isso no início da sua epístola, ou das suas epístolas. Em seguida, ainda nessa parte introdutória, Paulo passa a um momento de gratidão a Deus, de louvor, de reconhecimento da graça de Deus em circunstâncias desfavoráveis na sua caminhada cristã. Ele faz menção a aflições e faz menção à consolação. E ele se alegra porque a consolação de Deus é eficaz em meio às tribulações que estão relacionadas ao ministério dele. Ele louva a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai das misericórdias, e o chama de Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Essa consolação de Deus, que tem um caráter inicialmente pessoal, ou seja, Deus consola aquele que está passando por tribulação, ela tem também um caráter preparatório para o próprio ministério. Aquele que é consolado por Deus aprende da parte de Deus, adquire experiência, e essa experiência ela é útil também no trato dessas pessoas com os seus irmãos na fé. Então, ao aprenderem de Deus, na medida em que são consolados, essas pessoas ganham experiência para poderem também consolar aqueles que passam por tribulações, que passam por situações semelhantes às que eles passaram e nas quais eles receberam consolo de Deus. Por isso, Paulo diz isso, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Isso é algo muito interessante, porque mostra que Deus nos ensina também de forma prática. Deus nos ensina através de sua palavra, Deus nos ensina através daquilo que nós ouvimos na igreja, Deus nos ensina por meio de uma pregação, de um estudo, da leitura da palavra, de uma interpretação dessa leitura em livro, em comentários, mas Deus também nos ensina de forma relacional, quando Ele mesmo age em nós, nos dando consolação em meio às tribulações da vida. E isso nos torna aptos para podermos também ajudar outras pessoas. Isso é ensino de Deus também, ensino prático. De modo que todo crente que tem essa experiência com Deus tem condições de auxiliar outras pessoas. Veja, mesmo as pessoas mais simples, os irmãos mais simples que têm vida com Deus, que têm experiência com Deus, se acham em condições de auxiliar pessoas que precisam de consolo quando estão passando por tribulação. Então, a consolação de Deus tem esses dois objetivos, segundo Paulo aqui, que é, primeiro, o de dar suporte àquele que está passando por dificuldades, e segundo, de dar experiência a essa pessoa com essa consolação de Deus, para que essa pessoa possa auxiliar outros quando esses irmãos estiverem em necessidade. No verso 5, Paulo diz: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Essas aflições de Cristo, elas podem ser uma referência, e pelo contexto é o que parece ser, elas devem ser uma referência ao tipo de tribulação que vem em consequência do exercício da vida cristã. Ou seja, a vivência da verdade
da vida com Deus, a vivência da vida no Evangelho, atrai certos problemas, certas investidas do inimigo ou de opositores da fé. Isso gera conflitos, isso pode gerar situações difíceis da vida. A vivência no Evangelho pode ser desencadeadora de processos de tribulação para aqueles que vivem no âmbito do reino de Deus. Por isso ele diz, as aflições de Cristo, ou aquelas aflições que estão relacionadas a Cristo. Para um homem como Paulo, um apóstolo, um evangelista, um desbravador que levava a palavra de Cristo para contextos onde reinava, imperava o paganismo e uma série de outros interesses contrários ao evangelho, esse exercício de levar a fé para esse contexto era um constante colocar-se em risco. E Paulo passou por muitas situações difíceis por conta desse fato. Em Éfeso, por exemplo, onde Paulo esteve por mais de 2 anos em uma campanha vitoriosa de pregação do Evangelho, Paulo enfrentou conflitos severos. Um deles com os ourives da cidade, capitaneado esse conflito por um certo Demétrio, que fez um motim contra Paulo, querendo atingi-lo frontalmente. Se não fosse a ação das autoridades de Éfeso, Paulo poderia ter passado por sérios problemas ali, até mesmo de ordem física. Mas ele, em outros contextos, também sofre agressão física, sofre oposição de judeus, de gentios, pagãos, e ele conhecia bem essa realidade do que é padecer por Cristo, sofrer aflições pelo fato de estar servindo a Cristo. Isso que ele chama aqui de aflições de Cristo, que são abundantes em nós. No caso dos cristãos, isso também é uma realidade comum, porque o próprio Cristo deixou claro que no mundo teríamos aflições. E essas aflições, em muitas situações, estão relacionadas ao fato de sermos seguidores de Cristo. De modo que isso pode relacionar-se também às aflições de Cristo que Paulo menciona aqui. Nós somos, portanto, atingidos na vida pelo fato de sermos seguidores de Cristo, e isso gera aflições, tribulações. Mas Paulo diz que, assim como essas aflições são abundantes em nós, a consolação que nos é dada por Deus através de Cristo também é abundante, proporcionalmente abundante às aflições e tribulações que nós passamos nessa vida. Agora, no verso 6, ele dá uma nota muito interessante sobre como, no caso de um apóstolo como ele, essas tribulações devem ser interpretadas. Ele diz assim: se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então, veja, ele deixa claro que a aflição que ele passa, a tribulação que ele passa, se dá como resultado de sua ação evangelizadora e discipuladora, porque o resultado da evangelização e do discipulado é a segurança na salvação daqueles que são alcançados pela graça de Deus. Então, no caso dessas pessoas que recebem a salvação em Cristo por meio da ação do apóstolo, da pregação, do ministério, do esforço, do sacrifício pessoal do apóstolo, o resultado para essas pessoas é a salvação, a segurança de salvação. No entanto, o elemento de oposição aqui se dá com relação àqueles que não são alcançados por essa graça e que se constituem em opositores de Paulo.
opositores do apóstolo, ou dos apóstolos, ou dos evangelistas. E essas pessoas, esses opositores, promovem a aflição e a tribulação que eles passam. Então, quando ele diz, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. É natural, portanto, Paulo entende assim e expõe isso aqui, que no exercício da proclamação do evangelho que leva à salvação para as pessoas, é natural que isso seja acompanhado também de oposição dos inimigos da fé, inflados pela ação espiritual do mal, levando dessa forma tribulação e aflição para o apóstolo no exercício de suas funções apostólicas e missionárias. No entanto, como ele mencionou aqui que, paralelamente a essas tribulações, as consolações de Deus são derramadas sobre ele, mesmo essas consolações são ferramentas para a bênção dos seus discípulos, daqueles que são instruídos pelo apóstolo. Por isso ele diz, se somos consolados, para a vossa consolação é. Então isso serve também didaticamente para aqueles que foram salvos por meio da pregação apostólica, aprenderem que no meio das tribulações que eles mesmos passam, eles verifiquem a graça de Deus na vida do apóstolo para terem esperança também com relação a essas tribulações que eles passam, porque eles as veem também no apóstolo e veem a maneira como Deus o consola. Então, o apóstolo está de bom ânimo, apesar das dificuldades que enfrenta em razão do seu exercício apostólico. E isso dá aos irmãos esperança com relação às aflições que eles próprios passam. Essas aflições, elas podem ser vistas também em Paulo, mas Paulo não se abate com elas. Paulo permanece de cabeça erguida porque Deus graciosamente o fortalece em meio a todas essas tribulações. Esse início da epístola, portanto, é uma ocasião para Paulo agradecer a Deus pelas consolações que ele recebe em meio às tribulações e fazer aplicação na vida daqueles irmãos acerca de tudo isso, ou seja, é um momento didático também para o aprendizado da igreja de Corinto com relação à tribulação relativa à vida cristã e à expectativa do consolo que vem de Deus em meio a essas tribulações. Depois nós Professor, temos... Oi. então a gente, assim, né? A gente poderia dizer aqui que o que Paulo de fato está fazendo, ele está dando para os cristãos em Coríntios, né, na segunda carta, seria um seminário, digamos assim, motivacional, ao mesmo tempo um treinamento e, de certa forma, também, né, a gente, para pegar a pecha da vez, Paulo também está exercendo aqui uma atividade de coach, né, para com os cristãos, né? Só que muito bem fundamentado em questões bíblicas verdadeiras, né? Em vez de ser... Diga isso com Paulo não, irmão. Em vez de ser tudo aquilo que a gente vê acontecendo hoje, né? Que se dá treinamento motivacional muitas das vezes, né? Com o foco errado, o treinamento com foco errado, né? A teologia do coaching com foco errado também. Então, ao que me parece aqui, o que Paulo está fazendo é isso de uma forma muito simples e muito prática. Seria isso? Ou se eu estiver errado? Que Paulo virou coach. Rafael, você usa a expressão prática e o evangelho, ele é algo prático. É algo prático. Não é teórico como são, por exemplo, as filosofias que os coríntios conheciam bem. O evangelho é algo prático. Então, o ensino de Paulo, ele vai ser... O resultado do ensino vai ser observado na experiência diária dos coríntios. No evangelho estão previstas também as oposições por parte dos inimigos de Cristo.
E isso corresponde à nossa associação com Cristo, e Cristo é referência para nós. Paulo já deixou isso claro. As aflições de Cristo, Cristo foi o primeiro a passar por aflições, por tribulações, de modo que quando nós passamos por tribulações, por estarmos ligados a Cristo, nós nos assemelhamos a Cristo em seu sofrimento. Isso é algo muito prático. E Deus nos garante o consolo, a ajuda, o fortalecimento. A vivência disso na vida daquele que passa por essas situações se transforma em ferramenta útil de aplicação, de exemplo e de ensino para outros irmãos menos maduros, que ainda não têm uma experiência muito grande e que às vezes poderiam se afligir exageradamente com as tribulações que passam pelo fato de serem cristãos. E ao verem na prática como essa graça de Deus consoladora e fortalecedora funciona, eles são estimulados a não voltar atrás, a prosseguir na fé. Então, isso que você associou, né, a algo moderno, como o coaching e tal, era algo muito claro na experiência de vida de um apóstolo e de um cristão vivendo em meio a uma sociedade pagã que invariavelmente se opunha não só à mensagem, mas também ao estilo de vida dos cristãos, de modo que, às vezes, essa oposição chegava mesmo a uma investida física, a uma agressão, ou então a perda de privilégios. Muitas vezes os cristãos eram segregados, ignorados, e eles precisavam, portanto, ter experiência prática de que, mesmo em meio a tudo isso, eles podem contar com a presença e a graça capacitadora de Deus para suportarem assim como Cristo suportou. Paulo coloca-se, portanto, como exemplo disso, de que Deus sustenta-nos mesmo em meio à tribulação, e que a tribulação é algo esperado quando se vive no reino de Deus em um mundo hostil à vontade de Deus. Então, Paulo está usando aqui coisas muito práticas para ensinar esses irmãos e fortalecê-los na fé quando situações assim se configurarem na vida deles. Professor, Oi. Eu acho que eu diria o seguinte com relação a isso. A gente não pode dizer que Paulo está sendo um coach, mas que Paulo está sendo um encorajador da igreja, né? Isso. Com relação a pegar conceitos modernos e ir para a escritura, existe um termo para isso que é o anacronismo. Uhum. Você pegar uma palavra, um termo ou uma perspectiva atual e tentar pensar como se Paulo estivesse pensando como nós, né? Isso. Isso vai gerar erros de interpretação, por exemplo. Eu não posso pegar esse texto aqui e perceber que Paulo está encorajando e lembrar que o coach é um tipo de encorajamento profissional e dizer que Paulo era um coach, porque aí eu vou fugir da ideia autoral, né? Da ideia de Paulo. Então eu acho que no começo, eu coloquei como seria tipo algo motivacional ou como seria algo a nível coach. Como seria? Eu não disse que era. Uhum. Sim, eu não disse que você falou, não. Eu só estou dizendo que é um problema se a gente fizer anacronismo, né? Pegar um conceito moderno e ir para o passado, né? Porque, dando a ideia aqui do que o professor falou muito bem, do que Paulo desejava falar, né? São cristãos que estavam sofrendo, ele fala aqui do sofrimento até na Ásia, né? Uhum. Paulo deseja só dizer assim, de modo bem simples: caminhem. Quem vence a corrida não é quem chega primeiro, é quem chega. Vão vir sofrimentos, vocês vão sofrer e vocês vão precisar estar firmes no Senhor, né? Acho que por aí. Eu quis fazer uma observação sobre anacronismo porque acontece muito isso. Tipo, a teologia coaching não é nova, né? Já teve outras coisas do tipo, né? Eu não posso pegar, por exemplo, um conceito socialista e dizer Jesus era socialista, porque Jesus comungava com os pobres, por exemplo. Uhum. Isso é um anacronismo. Nem eu posso dizer Jesus é conservador, porque o conservadorismo é um conceito desenvolvido posterior, né? É só essa questão de observação, porque eu acho que é importante a gente perceber isso, ter muito cuidado com o anacronismo, né? É daí que surge as fatias de pizza
de uma grande pizza que cada um pega a sua fatia do jeito que quer e pega uma fé e divide para cada um, né? Uma fé self-self, né? Pastor, Ok, obrigado, Matheus. Diga, Mas só para Jerry. deixar claro para o irmão, não foi nenhuma crítica ao irmão, não. Eu só quis acrescentar, tá? Fica tranquilo. Na verdade, eu penso assim, que a questão que o Rafael levanta diz respeito à motivação que vem as palavras e pelo exemplo, né? Claro que Paulo não tem a mentalidade de um coach, ele não é meramente um motivador, um animador de auditório, ele não está apenas aqui usando de psicologia, não, ele não está usando desses recursos. E aí a palavra do Matheus é importante nesse sentido de que muitas vezes determinadas correntes de abordagem contemporânea querem se fundamentar nas escrituras e às vezes acham fundamento onde eles não existem. Paulo está tratando de uma realidade absolutamente cristã que se observa num ambiente cristão, e essa verdade ela é singular, porque os princípios motivadores não estão aí à mercê de todos, eles estão à mercê unicamente daqueles que têm relação com Deus, porque essa consolação é algo que Deus promove. E por meio dessa consolação, dessa experiência com a consolação de Deus, nós podemos abordar irmãos e outras pessoas que precisem do nosso exemplo. Mas isso não é algo que todos possuam, é algo restrito à experiência da igreja. Quem ia falar? Sou eu, professor. Só voltando um pouco aí no capítulo, no verso 6, Paulo afirma o seguinte: ele fala que a tribulação dele coopera para a consolação. Até aí tudo bem, isso é uma coisa prática que a gente vê na vida de hoje, até nos dias de hoje, né, não sendo anacrônico nem de Mateus, quando a gente vê aquele irmão chorando na igreja, leva ele lá no Laureano, quando ele vê aquelas pessoas, ele para de chorar, né? Mas aí Paulo vai dizer o seguinte: consolação e salvação. De que maneira a tribulação pode cooperar para a salvação? Se na introdução, tanto dessa epístola como da primeira, Paulo já se refere aos santos, ou seja, eles já eram salvos, né? E ele fala aqui no versículo 6, ele diz assim, deixa eu me ver aqui, atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Eu creio que como a tribulação coopera para a salvação. Então, eu volto um pouco, Jerry, para pontuar. Eu mencionei isso, mas talvez não tenha sido muito claro. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Ele diz isso, verso 6. 6. Isso. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. E se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Isso fica mais simples de entender se nós dividimos essa experiência dos irmãos, dos destinatários de Paulo, em dois momentos, o anterior à fé e um momento posterior à fé. Ou seja, um momento antes da conversão e um momento após a conversão. O momento anterior à conversão é o da chegada de Paulo em contextos de oposição, muitas vezes. Isso redundava em perseguição contra o apóstolo, redundava em até mesmo agressões físicas, como ele passa por isso. Ele passa por diversas situações assim de agressão, risco de morte, processos que relativizavam toda a sua segurança, seja no caminho para um determinado campo missionário, riscos de viagem, seja no próprio campo missionário, oposição de autoridades, oposição de pagãos, oposição dos seus patrícios judeus, que também se tornavam, às vezes, agressivos com relação a Paulo, boicotavam seu trabalho, armavam ciladas contra Paulo. Então, essas situações de tribulação, elas antecedem a pregação do Evangelho ou acompanham a pregação do Evangelho. O resultado dessa experiência, uma vez que Paulo não cede, mas ele prega,
ele proclama é a salvação dos seus ouvintes. Então, quando ele menciona que as aflições dele, as tribulações dele, redundam em salvação, ele usa aqui para vossa salvação, mas os coríntios são apenas um exemplo dentre tantos que foram beneficiados pelo ministério apostólico, mesmo em meio a tribulações. Se o apóstolo tivesse retroagido, aqueles irmãos não teriam chegado à fé, pelo menos através dele. Então, veja, quando ele associa aí tribulação com a salvação, é no sentido de que o exercício da evangelização é acompanhado por perseguições e tribulações. No entanto, o resultado da evangelização é a salvação daquelas pessoas. Para o apóstolo, isso é tribulação. O processo para aquelas pessoas é salvação por meio da palavra pregada pelo apóstolo. No que diz respeito ao segundo momento, que é o momento depois da conversão, as tribulações que o apóstolo passa ainda por viver no âmbito da vontade de Deus, elas servem como exemplo de motivação, de encorajamento para que aqueles irmãos, mesmo em meio às lutas que eles passam por serem crentes, eles perseverem, porque eles podem ver no apóstolo uma referência viva de alguém que está firme no Senhor, está alegre, está progredindo na fé, mesmo em meio a perseguições, e isso os estimula a ir adiante. Então, são duas situações aqui. Uma que é o subproduto da perseverança do apóstolo, da sua intrepidez, mesmo em meio à oposição. Ele prega o evangelho e pessoas se convertem. E o segundo momento é o do exemplo pessoal, onde aqueles irmãos que passam por tribulações perseveram, tendo como exemplo o próprio Paulo, o pai na fé deles. Então, nesse sentido, Jerry. Tranquilo? Show de bola, professor. Obrigado. Ok. Vamos adiante, então. Chegamos aqui aos versos 8 a 11, onde Paulo diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Eu queria aqui nesse pequeno trecho da epístola, do primeiro capítulo da epístola, destacar algumas situações aqui de forma muito rápida. Primeiro, a menção a essa tribulação específica na Ásia. Nós não temos como pontuar precisamente a que evento Paulo se refere. No entanto, está pressuposto aqui que os coríntios tinham essa informação. Ele diz no verso 8, não quero, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. De modo que podemos entender que aqueles irmãos coríntios sabiam de que tribulação Paulo se referia, ou a que tribulação Paulo se referia. E eles deveriam considerar a natureza dessa tribulação e como isso foi pesado para Paulo, colocando inclusive sua vida mesmo em risco. Paulo chegou às vias de morte aqui. Ele deixa isso claro, ele chegou mesmo a ver a morte como uma possibilidade real, de modo a entender que os seus recursos estavam praticamente no fim. E ele não tinha mais um plano, uma estratégia de escape, ficando absolutamente à mercê da graça de Deus para escapar. Esse é o fato, a natureza de um problema aqui mencionado, conhecido pelos coríntios, mas que nós não temos como identificar em que momento isso aconteceu. O mais próximo que nós podemos chegar é o que está narrado no capítulo 19 de Atos, e que trata de um motim que foi levado a efeito, que foi iniciado por um ourives chamado Demétrio, aonde ele
acusava Paulo de ser um promovedor de ataques contra a fé dos efésios com relação à deusa Diana, mas, na verdade, ele não fazia isso por devoção, mas por interesses econômicos, financeiros, uma vez que, sendo ourives, ele fazia nicho de Diana e ganhava com isso. Então, ele ajunta outros ourives na cidade de Éfeso e faz essa acusação contra Paulo, dizendo que eles corriam risco de caírem em desgraça, uma vez que Paulo pregava contra a deusa deles, e isso poderia atingir diretamente a sua profissão. E aí, ao apelar para a multidão, ele faz a acusação de que Paulo era um blasfemo contra a deusa Diana, a Diana dos Efésios. Então, cria-se um grande motim na cidade de Éfeso, ao ponto de uma grande multidão se reunir contra Paulo, clamando contra Paulo, as autoridades serem convocadas, no caso aí o escrivão da cidade, e ele tem que intervir, o escrivão, porque aquele ajuntamento não programado poderia se configurar numa espécie de motim, ou ser dessa maneira interpretado por Roma como motim, de modo as autoridades romanas agirem contra a cidade de Éfeso, contra as autoridades e tirarem direitos conquistados por Éfeso diante do império. Então, com esses argumentos, o escrivão da cidade consegue dissuadir a multidão e dispersá-la. Paulo é colocado em risco, sim, nessa situação, mas a narração do capítulo 19 não parece indicar que Paulo esteve em grave risco de vida, porque ele estava escondido, guardado pelos irmãos. Apesar de querer se apresentar à multidão, os irmãos não permitiram. Mas aqui não parece que Paulo teve realmente uma ameaça desesperadora, digamos assim, com relação à sua vida, à sua própria segurança, de modo que não se encaixa muito aqui nessa tribulação que Paulo menciona. Parece que essa tribulação acontece em outro momento, em outro contexto, e nós não temos como saber direito qual a natureza desse evento aqui, como ele realmente se configurou, que evento foi esse, ou se ele está mencionado em alguma parte das Escrituras. Não está muito claro isso aqui, parece que nós não temos como identificar. No entanto, fica claro isso, que os coríntios sabiam e que Paulo realmente foi colocado em risco naquela situação, de modo que ele chegou mesmo a perder as esperanças de escapar. Isso deu ocasião, veja como ele sempre interpreta a vida por meio de uma associação à soberania divina, ou seja, diante da sua total incapacidade de reverter a situação, entra em cena a graça de Deus que reverte todas as situações, mesmo aquelas impossíveis. E aí a dependência total do apóstolo é colocada, a dependência com relação a Deus, é colocada em evidência. Depois ele diz, verso 11, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi dada, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Aqui é a humildade do apóstolo e o reconhecimento de que o ministério dele e também a segurança dele dependia da associação dos irmãos em oração. Paulo coloca-se aqui como alguém que precisa da oração da igreja. Ele não é autossuficiente. E aqueles irmãos têm ocasião de se associarem ao ministério de Paulo quando oram por ele, intercedem por sua segurança. E Paulo vê em toda essa ação uma razão para Deus ser glorificado. De modo que, quanto mais pessoas orarem por ele, mais pessoas terão ocasião de glorificar a Deus pelas respostas das orações. Então, Paulo quer muito que muitos irmãos orem por ele, não apenas por sua própria segurança, mas também porque, ao agirem assim, muitos vão dar glória a Deus quando escutarem as boas notícias relativas ao apóstolo e a maneira como Deus está guardando a sua vida no exercício do seu apostolado. No verso 12 até o 14, ele diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também conheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa
no dia do Senhor Jesus Cristo. Esse tom que Paulo usa aqui nesses versos 12 a 14 é muito semelhante àquilo que Paulo fez em vários momentos na primeira carta, onde ele confrontava a sabedoria mundana, a sabedoria humana, com a simplicidade do evangelho. E também quando ele deixava claro que ele não se deixou seduzir pela tentação de associar a mensagem do evangelho com a sabedoria humana. Paulo conservou a simplicidade do evangelho em sua apresentação aos coríntios. Ele não complicou a mensagem e nem o testemunho dessa mensagem, nem a pregação dessa mensagem. Nós vimos isso, inclusive, quando estivemos tratando do capítulo 15 de Coríntios, na semana passada. E aqui Paulo faz menção a isso novamente. O evangelho é simples. A sua vivência no evangelho é simples. A consciência dele está tranquila com relação à sua fidelidade em pregar exatamente aquilo que Cristo ensinou e aquilo que ele aprendeu pela tradição oral e pelos seus encontros ocasionais com o Cristo ressurreto. Paulo não era um pregador de filosofias humanas e Paulo não era um orador preocupado com sua performance e a maneira como o público iria receber a sua mensagem. Ele era um pregador que tinha o único compromisso com a realização do plano de Deus, com a concretização da vontade de Deus na vida das pessoas para as quais ele pregava. De modo que ele apresenta o evangelho de forma simples, com simplicidade, para que facilmente aquelas pessoas entendam e possam, com isso, chegar à fé. Então, ele faz menção aqui, mais uma vez, a essa situação, e é muito importante que Paulo sempre esteja mencionando coisas assim, porque, conforme nós já vimos lá no início, inclusive tema de seminários apresentados por vocês, os coríntios tinham um grave problema com a relação entre membros da igreja e a sabedoria pagã, as filosofias humanas. Havia um flerte da parte de alguns com a filosofia humana, com a sabedoria humana, de modo que Paulo sempre precisa estar trazendo esse tema à tona para que aqueles irmãos possam atualizar a consciência de que a sabedoria dos homens em nada contribuem para a salvação e para a edificação. Apenas o evangelho promove tanto a salvação quanto a edificação. Então, eles estariam perdendo tempo e muitas vezes até colocando em risco a pureza do evangelho se evocassem estruturas filosóficas e humanas de raciocínio para interpretar o evangelho a partir disso. Paulo, portanto, rejeita essas coisas e se fixa na mensagem simples do Evangelho. É isso que ele faz na sua apresentação do Evangelho, na pregação do Evangelho. A partir do verso 15 até o final da epístola, Paulo vai tratar de uma defesa pessoal com relação a possíveis críticas de alguns irmãos na igreja de Corinto, com relação a uma viagem que Paulo tinha programado à cidade de Corinto, a qual não tinha acontecido. Parece que, tomando ocasião desse fato, alguns opositores de Paulo estavam acusando o apóstolo de não cumprir a sua palavra, de não conservar o seu compromisso. Ele provavelmente, na abordagem desses opositores, Paulo era alguém que não merecia muita confiança, porque ele criaram uma expectativa na igreja com relação à sua presença e ele não cumpriu essa expectativa, deixando os irmãos com essa esperança não realizada da presença do apóstolo, presença tão estimada ali para muitos, não para todos, mas para muitos. Então, parece que algumas pessoas, tomando ocasião desse fato de Paulo não ter chegado conforme prometera a Corinto, não ter chegado a Corinto conforme prometera, esses opositores estavam se aproveitando disso para criar dificuldades para Paulo e relativizar a confiança que se deveria ter no apóstolo. Então ele diz assim: e com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. Aqui Paulo aparentemente tinha comunicado a esses irmãos previamente que iria até eles. E ele diz: e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco.
e ser guiado por vós à Judéia. Vocês podem encontrar esses planos do apóstolo no capítulo 19 de Atos, quando ele, tendo cumprido o seu ministério em Éfeso, e estando consciente de que o seu tempo ali estava chegando ao final, ele planeja algumas viagens, e essas viagens incluíam a Macedônia, a Acaia, no caso Filipos, Corinto e também Jerusalém. E ele queria fazer esse circuito, e ele anuncia isso àqueles irmãos. No entanto, ele não chega a ir a Corinto. Ele vai a Filipos, ele vai a Macedônia, ele vai à Judéia, mas ele não chega a ir a Corinto. E aí ele segue. E deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou o que delibero? O delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Veja, quando ele diz deliberando isso, ou seja, ir até vocês, planejando essa viagem, e essa viagem é comunicada a eles previamente, ele pergunta, porventura usei de leviandade? Porque parece que essa era a acusação que ele recebia lá por alguns irmãos em Corinto, ou por algumas pessoas da igreja de Corinto. Ele disse que não, ele não foi leviano, não foi uma coisa mal programada, ou não foi algo que ele não estivesse levando realmente a sério, ele não estava iludindo os coríntios quando prometeu ir até lá. Ou ele não estava tratando isso de forma irresponsável, leviana. Quando ele diz aqui, para que em mim haja sim, sim e não, não, é como se ele estivesse dizendo, será que ao planejar essa viagem, eu estava considerando o sim e o não como possibilidades simultâneas? Ou seja, ele promete ir, mas ele sabe dentro de si que pode mudar de ideia e não ir sem nenhum tipo de justificativa. Não é o que Paulo planejou. E ele deixa claro o seguinte, que assim como em Cristo, em todas as suas promessas, sempre há o sim, tudo que Deus planejou para Cristo recebe nele o sim, ou seja, planejou através de Cristo como bênção para os homens, recebe nele o sim. Paulo, que é chamado por Deus e cujo ministério é dado por Deus, ele segue a mesma lógica. Tudo que Deus tem como bênção para aqueles que estão ao alcance do ministério de Paulo, recebe dele o sim. Então, se ele diz que planeja ir a Corinto para abençoar os irmãos, para que aqueles irmãos tenham uma outra oportunidade de serem abençoados por seu ministério, se ele promete isso, é isso que ele quer fazer e é isso que ele vai fazer. A menos que algo de muito sério aconteça a ponto de dissuadi-lo. E a razão pela qual Paulo não chega aos coríntios é exatamente essa. Algo de muito sério aconteceu, de modo que ele é dissuadido a mudar de opinião e desistir da viagem, pelo menos naquele momento. Então, Paulo tinha boas razões para desistir de ir a Corinto naquele momento, e ele vai justificar isso para que aquilo que os seus opositores estavam dizendo, essa palavra negativa com relação a ele, seja desfeita. Ele vai justificar, então, porque não foi a Corinto. Então, ele diz, porque, verso 19, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. É isso que eu mencionei anteriormente. Essa relação que Paulo faz entre a seriedade com que Cristo executa o plano de Deus para a bênção dos homens e o fato de que Paulo está associado a Cristo por uma escolha divina, de modo que ele acompanha a disposição de Cristo, estando disposto a agir sempre de forma positiva, quando isso signifique bênção e crescimento para a igreja. Então, ele não é leviano, como acusavam alguns coríntios, de dizer, eu vou, espere, mas estar disposto a mudar de ideia por qualquer razão. Não é essa a atitude do apóstolo. E aí ele diz assim, no verso 23, invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma. Veja, ele está dizendo que a razão que o faz desistir da viagem é séria
de fato, de verdade, Deus é testemunha disso. Então não foi uma atitude leviana a desistência dele de ir a Corinto, mas foi por uma razão muito séria. E qual a razão? Ele diz, então, ele explica que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Então Paulo diz que desistiu da viagem para poupar aqueles irmãos de um problema ainda maior. E ele diz, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, não é essa a questão. Não que vocês sejam de tal forma dependentes de nós ao ponto de estar em risco por alguma ação nossa. Mas Paulo sabia que aqueles irmãos já tinham tido uma experiência negativa pouco tempo antes com o apóstolo. Vamos ver o início do capítulo 2 e aí a gente faz o arremate final do que Paulo está querendo dizer aqui. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Escrevi-vos isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Vamos então aqui explicar o que Paulo está dizendo aqui e qual é a razão pela qual ele desiste de ir à cidade de Corinto naquele momento e por que ele fala nesses termos, inclusive mencionando uma carta que escreveu. Nós abrimos a aula de hoje trazendo de volta um assunto que foi visto no início da exposição de 1 Coríntios, da análise de 1 Coríntios, que foi a maneira como Paulo se relacionou com aquela igreja em diversos momentos de sua caminhada com eles. Foram 3 visitas, 2 certas e uma planejada, e 4 cartas escritas. A primeira visita é a fundação da igreja de Corinto. A segunda visita, ela acontece de forma intempestiva. Quando Paulo estava em Éfeso, prestem atenção nisso, Paulo estava em Éfeso, escuta notícias de Corinto, que lá estava havendo problemas sérios, inclusive de pessoas que se levantavam contra o apóstolo ou o seu apostolado. Ele faz uma rápida visita a Corinto e essa visita é chamada de visita dolorosa, porque Paulo confronta essas pessoas, isso gera tensões e angústias. E Paulo estabelece aqui o curso de ação esperado dos coríntios naquela situação. Paulo chega a exigir, e isso é mencionado de forma indireta aqui, que aqueles irmãos tomassem providências de disciplinar os que estavam promovendo aquele tipo de situação na igreja, de oposição contra o apóstolo. Se tratava de um rebelde ou de alguns rebeldes contra a autoridade apostólica de Paulo. Isso é muito tenso, essa visita é tensa. Isso gera angústia no apóstolo e gera angústia também na igreja. Paulo volta então para Éfeso. Pouco tempo depois, ele escreve uma carta, que é a terceira carta, e essa carta é chamada de carta severa, aonde ele vai abordar problemas na igreja. Dentre esses problemas, provavelmente esse que levou a ir a Corinto, e provavelmente outros problemas que ele entende que precisam ser confrontados por ele. E ele adota um tom muito incisivo nessa carta. Essa carta ele envia e parece que logo em seguida ele fica meio arrependido de ter escrito naquele tom, porque ele já tinha vindo de uma visita problemática e agora ele escreve uma carta densa, difícil, e ele fica muito receoso do tipo de desdobramentos que essa carta pode gerar na igreja de Corinto. Se ele já estava com dificuldades, talvez essas dificuldades aumentassem ainda mais depois da leitura daquela carta. E Paulo fica tenso. Parece, então, que é nesse íntere, depois de ter planejado mais uma visita, mas sem ter ainda a resposta dessa terceira carta, o tipo de resultados que ela teria gerado naqueles irmãos, parece que é a ausência dessa resposta, ou seja, Paulo não recebeu ainda essa resposta,
que o leva a reconsiderar essa visita. Porque, como ele ainda não tem certeza de que o problema foi resolvido, e como ele não sabe que tipo de reação essa carta gerou, e se ele vai nesse contexto, talvez ele mais uma vez esteja envolto em conflitos com aquela igreja, gerando ainda mais tensão. Diante de tudo isso, ele se vê dissuadido a desistir dessa viagem. Só que isso também vai ser interpretado por alguns irmãos como sendo um ato covarde da parte de Paulo. Como se Paulo fosse alguém sem palavra, que promete estar entre ele e depois, sem nenhuma justificativa plausível, desiste. Paulo, portanto, escreve aqui esse trecho do início de 2 aos Coríntios para deixar claro para aqueles irmãos que não foi nada disso, que o fato dele não ter ido foi exatamente porque ele queria poupá-los de mais uma visita penosa. Como ele não tem ainda certeza do que aconteceria, uma vez que não receber ainda o resultado da carta, então ele prefere não ir até que esteja absolutamente seguro de que a sua visita não vai mais gerar angústias e tristezas, mas vai gerar alegria, porque é isso que Paulo quer. Ele quer ver aqueles irmãos bem e que a sua presença promova a alegria, seja um momento de paz com aqueles irmãos e de edificação, e não de angústias e ansiedades. E ele aqui justifica, portanto, a razão, deixando claro que os seus opositores eles sim estavam sendo levianos ao interpretar mal a decisão de Paulo de não ir a Corinto, conforme ele planejar e comunicar aos coríntios, pelo menos não naquele momento. Depois Paulo recebe informação dos resultados daquela carta e as consequências são muito positivas. Os resultados são muito positivos. Aqueles irmãos recebem a orientação do apóstolo, disciplinam o indivíduo que estava se levantando contra ele e eles assumem forte compromisso com tudo o que Paulo havia instruído na carta. E Paulo se alegra muito com o resultado disso, de modo que agora ele se sente livre para poder, em ocasião oportuna, visitar aqueles irmãos e ele se alegra muito com tudo isso. Bom, hoje a gente fica por aqui, tá? Na semana que vem a gente vai caminhar mais aqui, pelo menos 4 capítulos a mais dessa segunda carta aos Coríntios. Mas, a nível introdutório, ficamos por aqui. Nós não falamos nada sobre questões introdutórias da carta, como autoria, a questão da unidade interna da carta, data, lugar de composição, porque os vídeos que eu coloquei lá na plataforma já dão conta disso, de modo que nós pulamos essa parte para ganharmos tempo aqui no comentário. Vou sair do compartilhamento de tela e quero deixar livre para aqueles que desejarem fazerem suas colocações finais. Só confirmar aí que foi muito bom a sua perspectiva aí, professor, de abordagem do texto, bem indutiva, né? Bem textual mesmo. Acho que é isso aí, bem devocional também, ver esses comentários me mostra o cuidado do pastor Paulo, né? Que como Isso. Paulo era cuidadoso com a igreja, eu acho que quem vai ser pastor aqui precisa mesmo ouvir esse tipo de comentário assim, fazendo essa abordagem pastoral de Paulo mesmo, dando ênfase a isso. Acho que foi muito bom. Obrigado, Mateus, e é importante essa colocação, porque Paulo, ele era um evangelista, mas ele era o primeiro pastor das igrejas que ele fundava. E ele permanecia sendo pastor dessas igrejas por toda a vida. Então, ele era zeloso e estava sempre preocupado e interessado na edificação dessa igreja. Então, esse tom pastoral, de fato, ele está presente em Paulo e é um grande exemplo para os pastores de hoje. Ok, Mateus? Obrigado pelas palavras.